Olá, esse ano de 2020 foi um ano de bastantes desafios, modulações de consulados e imigração. Então, através desse conteúdo, a gente vai tentar sintetizar todas essas modulações para ficar algo bastante objetivo e na expectativa do que se espera para 2021 com as imigrações, em especial para o Canadá. De uma forma bem geral, a nível global, vou citar alguns países. Por exemplo, os Estados Unidos ele ainda está em fechamento para fazer a entrevista presencial. Eles lançaram algumas datas de setembro até março do ano que vem, mas elas deram queda sem a comunicação prévia. Então a gente teve uma situação pontual que foi uma eleição presidencial, que isso traz impactos também na parte migratória. Então a previsão que agora a primeira quinzena de janeiro isso já tenha sido normalizada. A boa notícia é que os países como Reino Unido, Espanha e Portugal já estão fazendo a finalização de processo, protocolo presencial, então isso é algo já recorrente e alguns clientes já conseguiram embarcar sem maiores complicações. O governo da Austrália e Nova Zelândia ainda não fizeram uma comunicação ativa de quando realmente vai abrir fronteiras. Hoje somente residentes podem estar tendo acesso ao país, então é o que a gente vai ter que também fazer o acompanhamento. E o Canadá, que ao longo desse ano de 2020 que teve muitas modulações. Então a gente está hoje aqui com a Letícia para poder fazer essa mesclagem, né, do que aconteceu, os impactos via Brasil e via Canadá num contexto geral. Inicialmente eu vou falar sobre a biometria, então para quem ainda não iniciou um processo de vistos, não entende qual é a necessidade da biometria, ou se você está com o teu processo aplicado e não sabe por que esse processo está em aguardo até esse momento, a biometria ela foi implantada pelo governo canadense desde janeiro de 2019 e desde então nenhum processo é finalizado sem ter a coleta biométrica. Então se você já coletou a sua biometria antes da pandemia ou você conseguiu fazer em processos anteriores, pós janeiro de 2019, o seu processo vai ser diluído, é o que já está acontecendo hoje. Hoje é recorrente, quem está tendo o processo finalizado para receber o stamp do visto etiquetado no passaporte são essas pessoas que já coletaram a biometria. Então quem ainda não conseguiu coletar, o processo a gente chama de holding, né? Ele está em aguardo dessa finalização. Então não só os VACs, né, que é o VFS Global terceirizado do governo canadense, é responsável por esse procedimento de coleta biométrica, mas também a distribuição do passaporte até a seção consular que fica em São Paulo. Então desde outubro desse ano que começou a ocorrer essas solicitações, ainda sem atendimento presencial. Porém, no último dia 9 de dezembro foi feito o comunicado do retorno dos VACs, né? Vai ser a partir agora do dia 14 de dezembro. Então, muitas pessoas ficaram eufóricas, já querendo fazer o agendamento da noite para o dia, mas isso ainda não ocorreu, porque o sistema ainda está sendo alimentado, não há datas nesse momento, então é necessário aguardar no próximo dia 14, que já deva estar alimentado para o próximo trimestre de 2021, para aí sim você fazer essa coleta biométrica e o seu processo ser finalizado. E ainda existe uma possibilidade bem pontual, e a gente não só recomenda realmente se a pessoa tiver aberta essa possibilidade de coletar a biometria fora do país de origem, né, que pode ser feita na América Latina. Mas a boa notícia, como voltou no Brasil, particularmente eu não acho interessante, já que a gente vai ter essa possibilidade internamente, então acaba sendo um investimento desnecessário. E esse impacto também na parte de biometria também foi sentido para quem está dentro do Canadá, não é isso, Letícia? Sim, a vantagem de quem estava dentro do território canadense, porque nós tivemos também estudantes, por exemplo, que estavam aplicando para extensão de status, mudança de status, né? Pessoas que de repente nunca tinham feito um dia a coleta biométrica, né? Porque de repente chegou no Canadá numa época em que não era obrigatória a coleta, e aí, por exemplo, aplicou para um Post-Graduation Work Permit, aí precisou fazer a coleta, né? Porque agora é obrigatória para qualquer residente temporário e residente permanente também. Então, o que aconteceu? Eles deixaram essas pessoas isentas. Então, quem estava no Canadá não teve aplicação. Algumas pessoas tiveram, assim, teve umas demoras realmente, né? Demorou um pouco a finalização, mas elas não pararam. Então, do início até agora da pandemia, quem está no Canadá não teve esse problema de ter parado, né? De ficar on hold. Então, a aplicação ela foi finalizada sem a biometria, então essa pessoa foi isenta. Isso foi uma excelente notícia para quem está no território canadense. Certo, só complementando o que eu acabei não falando sobre como é feito esse agendamento para quem está no Brasil. Então hoje você tem duas opções, ou através do próprio VFS Global, no rodapé existe uma opção de chat, você vai falar diretamente com o agente daquela jurisdição, ou você tem a opção de fazer o seu registro nessa própria plataforma para fazer esse acompanhamento online.
E aí, Letícia, pegando um gancho que você acabou de falar, então nessa parte de isenção, o sistema ele não deixou de cobrar a taxa consular no ato do pagamento. Exatamente. E aí a imigração ela fez uma comunicação que seria feito esse reembolso na finalização do processo com até 2 meses após essa finalização de processo. Sim, então isso é bem importante falar sobre isso, porque assim, a gente não pode escolher se a gente vai ou não pagar a biometria. Então, quando a gente está submetendo uma aplicação, nós obrigatoriamente temos que pagar a biometria, né? Se a pessoa nunca fez, durante os últimos 10 anos, ela nunca fez essa coleta de biometria, a gente vai ter que fazer sim o pagamento. Então, o que aconteceu? Como essas pessoas ficaram isentas, o governo falou, bom, você está isento, você vai poder pedir o reembolso, a gente vai reembolsar esse valor. A questão é que, como tantas coisas acontecendo, a gente não tivemos ainda respostas de quando acontecerá esse reembolso. Mas esse foi o comunicado que eles passaram pra gente. Não teve coleta, vocês estão isentos, poderíamos finalizar sua aplicação, mas o reembolso vai acontecer depois, posteriormente. Exato. E a outra modulação que aconteceu para poder assistir o intake de setembro foi a inclusão do processo dividido em 2 fases. Então, o que aconteceu? Quem aplicou o processo em meados de fevereiro, março, que era para o intake de maio ou setembro, essas pessoas não conseguiram ter um processo finalizado pela recorrência do fechamento dos VACs. Então, foi implantado uma nova modulação chamada Pre-Approval, onde esses estudantes estavam recebendo uma carta pré-aprovada pela parte de elegibilidade, e a segunda fase, que seria a coleta biométrica e exame médico, ficariam para essa segunda fase. Qual era o intuito dessa carta da pré-aprovação? É você estar apta a fazer o curso online. E aí, Letícia, eu queria trazer um pouquinho mais nessa leitura no formato geral. O que impacto isso pode trazer na parte do PGWP, enfim, na leitura ótimo. geral mesmo? Bom, isso realmente foi até interessante falar sobre isso, porque você vê que o Canadá estava preocupado com esses alunos que estão matriculados e não conseguiam chegar no Canadá. Então, começando a pandemia, ninguém podia entrar no Canadá porque não tinha a coleta de biometria. Então, sem a coleta de biometria, você não finaliza seu processo de visto, você não chega no Canadá. Então, basicamente isso. E também tinha a segunda parte. Mesmo quem teve, que conseguia finalizar um processo de visto depois de 18 de março, visto finalizado, stamp no passaporte, não conseguia entrar, porque a fronteira estava fechada. Então, o que eles fizeram? Bom, então tá bom. Sem coleta de biometria, muita gente aguardando, a finalização de um processo desde março. Até pessoas que estavam antes de março, inclusive, em julho eles anunciaram o seguinte, bom, então vamos fazer esse two-stage assessment. Então a gente vai te dar o pre-approval, você vai receber o pre-approval na primeira fase, e com esse pre-approval, com essa carta, você pode começar o programa online. Excelente, e não afeta ninguém, não afeta um PGWP. Então, por exemplo, quem teve o pre-approval e começou no fall, por exemplo, desse ano, começou em setembro, começou o programa online, inclusive deve continuar em janeiro o programa online, nos primeiros terms, não será afetado em relação ao PGWP. Aliás, quem começou esse ano, no ano todo de 2020, isso é muito bom, Não importa se você estava no Canadá e o seu programa ele passou a ser online, porque a maioria das pessoas estão estudando online hoje em dia lá no Canadá. Então, assim, 2020, passei meu programa quase todo online por causa da pandemia, não será afetado. Comecei meu term de winter, de janeiro, online, estando no Canadá, não será afetado. Então, o tempo de PGWP, que geralmente ele pode ser afetado quando a pessoa não faz o programa presencialmente, ele nesse caso de PGWP de Covid, não está sendo afetado. E também inclui quem está fora do Canadá. Então, pessoas que estão aqui no Brasil. Estou no Brasil, consegui um pre-approval, comecei meu programa online, e agora o que eu faço? Porque o meu próximo term, que agora é o winter, também será online, ou então estou começando no winter online em janeiro. Seria afetado? Não, não será afetado. Então, não importa se você estava no Canadá ou fora do Canadá, esses 4 terms, que é interessante, 2020 e o primeiro term de 2021, ninguém será afetado em relação ao período do PGWP se o programa foi feito online por causa da pandemia. Exato. E aí, Letícia, o que acontece? Nesse cenário de pandemia, muitos processos ainda não foram finalizados, ainda existe uma inconstância, uma insegurança se realmente o meu processo vai ser finalizado, a imigração ainda continua tendo interesse do estudante internacional. Qual é a perspectiva que o governo tem para os próximos anos? Tá, então essa pergunta é muito boa. Sim, o Canadá que ele quer os estudantes internacionais. O que acontece? Bom, primeiro, o que aconteceu nesse final de ano? Então, muitas coisas aconteceram positivas. Primeiro foi esse pre-approval, que sem dúvida ajudou, pelo menos os estudantes começarem a faculdade, Pelo menos não... Estou no Brasil desde março, eu já tive, clientes que tiveram que mudar 3 vezes o intake, Ia começar em maio, passou para setembro, dezembro. Então, assim, a gente viu que o governo ele tá fazendo o que pode para não perder os estudantes, Então, você quer estudar, eu vou te ajudar. Em relação à imigração, que você perguntou,
agora no final do ano também, outras notícias positivas, né? Uma delas foi que o ministro de Imigração ele falou o seguinte, que nos próximos anos, ele anunciou que nos próximos 3 anos ele aumentou o target de número de imigrantes por ano, o nosso target anual. Então, esse ano nós tivemos um número muito pequeno, então esse ano não atingimos o número que precisavam, que eles esperavam de novos imigrantes no Canadá. Então, isso afetou a economia bastante. Acho que em nenhum outro momento nós sabemos, o Canadá sabe o quanto ele precisa de imigrantes, né, de novos imigrantes, de novos residentes permanentes. Então, o que aconteceu com isso? Ele anunciou nos próximos anos 1,2 milhões de novos residentes permanentes. Então isso, assim, isso foi muito positivo. Se esse ano era mais ou menos 300 mil, passou para 400 mil no próximo ano. São 401 mil, 411 mil para 2022 e 421 para 2023. Então, sem dúvida, nós tivemos muitas boas notícias e é melhor do que isso, ele anunciou também que ele vai olhar assim, mais de perto o estudante internacional. E o interessante, Letícia, você está falando desses números para 2023, que casa exatamente com o seu projeto. Se você tem uma intenção de se qualificar para entrar no mercado de trabalho, que é onde você vai ter, a gente chama da cerejinha do bolo, que é o PGWP, que você vai ter a sua experiência no mercado canadense, a hora mais do que nunca é agora, né? Sem dúvida nenhuma, eu também acho. Bom, o que aconteceu esse ano, até voltando para essa parte de estudantes internacionais, ele também, nesses anúncios, né, dos próximos anos, novos imigrantes, ele mencionou que vai focar em estudantes internacionais. Não tem planos ainda, não tem nenhuma, a gente não tem, só temos assim, anunciado, mas não sabemos, expectativas, não sabemos quais serão realmente os planos para auxiliar quem já está no Canadá. Mas o que ele falou? Temos que olhar por quê? É a idade, geralmente a gente está pensando, uma pessoa que está indo estudar em outro país, ela tem uma ótima idade, ela está no momento bom da carreira dela, está começando, ou de repente pode até estar se qualificando mais ainda. Então, assim, é uma alta qualificação, ele tem habilidades, ele tem tempo no Canadá. Isso é uma coisa muito importante, já coloquei aqui, porque adaptação é uma coisa muito valorizada para a imigração. Quando você vai para o Canadá, você vai estudar, você está criando o seu social network, você está criando amigos, vínculos com o país, né? Então, assim, a adaptação é muito importante para o novo imigrante. Então, pensa o seguinte, o Canadá está anunciando que ele vai aumentar o número de novos imigrantes. E ele tem ali no Express Entry, né, quando você está elegível a um programa no Express Entry, significa que você é elegível a um programa, você já está dentro, você tem elegibilidade, você já está ali no pool, naquele pool de candidatos que ele está ali de olho em você. O Canadá está de olho naquele pool, tá? Naquela piscina de candidatos. Quem tem ali, bem interessante, estudantes, porque esses estudantes, eles estão com essa adaptação, excelente idade, experiência profissional, language skills, né? Então, mesmo que seja um aluno que de repente chegou no Canadá com inglês mais intermediário, mas agora ele já está mais avançado, ele já está mais adaptado. Então, ele já mencionou que vai focar nessas pessoas. E falando até que você falou sobre a cereja do bolo, que é o PGWP europeia, que muitas pessoas perguntam, mas o que o Canadá está fazendo para esses estudantes? Eu não estou vendo isso, mas gente, já existem muitas coisas que já existem, que já estão sendo feitas e que as pessoas podem estar ignorando. Por exemplo, o Post-Graduation Work Permit. Você estudar num país, sem dúvida você está investindo um valor muito alto, né? Porque o estudante internacional ele paga um valor alto, né? Ele paga um valor integral, não tem nenhum subsídio do governo. Estudar num programa de 2 anos e ter um Post-Graduation Work Permit de 3 anos, o Canadá está abrindo uma porta para você. O PGWP é um visto de trabalho aberto, é um Open Work Permit. Você pode trabalhar em que área você quiser, você pode trabalhar com 2 empregadores se você quiser, você pode escolher. Extensivo ao cônjuge, né? O que é mais importante. Exatamente. Então, assim, a sua família pode continuar com você nesse período. Então, assim, isso é uma cereja do bolo, sim, porque geralmente quando você pensa em work permits, você tem 2 tipos de work permits, né? Você tem aquele specific, né? Que você tem um empregador que você pode ser transferido para uma empresa, ou você receber uma oferta de trabalho, que não é tão fácil, né? A gente sabe que não é tão fácil conseguir assim, um visto de trabalho fechado, né? Esse specific. Então, assim, você conseguir um Open Work Permit após a sua graduação é, sim, uma forma que o governo está dizendo o seguinte, olha, você veio para cá, você se qualificou no meu país, agora eu vou te dar uma chance de você entrar no mercado de trabalho. 3 anos é o tempo suficiente, eu digo que 3 anos é o tempo suficiente de ter um plano A, plano B, né? E então, um C, quase um C. E até quase um C, porque assim, você tem tempo suficiente. E outra coisa vantajosa de entrar no mercado de trabalho após a graduação é o Canadian Express Class, que são os 12 meses de experiência profissional, que é um dos programas mais flexíveis, que você pode juntar 2 experiências diferentes, você não precisa estar vinculado ao empregador. Então, sim, ele já faz muitas coisas. Outra coisa também que é importante mencionar é que esse ano
por causa da pandemia, o Express Entry, que geralmente a gente fazia a nota geral, Federal Skilled Worker e Canada Express Class, esse ano eles dividiram. Então eles por causa da pandemia, né, as pessoas não estavam chegando no país, não poderiam chegar, os novos residentes permanentes fora do Canadá. Então o que eles fizeram? Fizeram rodadas de convites para pessoas do Canada Express Class. E aí, Canada Express Class, pessoas que têm pelo menos 1 ano de experiência canadense. Quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que já estudaram, que já estão no PGWP, ou spouses de estudantes, ou, sem dúvida, pessoas que realmente foram com visto de trabalho fechado, né, para o Canadá. Então, assim, ele já está mostrando. Eu acho, sinceramente, que isso aqui foi muito... Eu sei que teve, né, nós tivemos clientes, pessoas que chegaram, olha, eu tenho pontuação. Porque pessoas que foram estudar no Canadá, que completaram 1 ano, e quando começou a pandemia, nessas rodadas, elas tinham pontuação. Então, eu já vejo que já é uma forma de olhar, assim, para os estudantes, tá? E o que é muito importante também é esse candidato já estar inserido na cultura canadense, né? O que facilita para a inserção do novo imigrante. Então, eu acredito que a leitura que a imigração faz para esses novos imigrantes é justamente essa pessoa que já está inserida na sociedade, já está imergida na cultura, a forma de trabalho, a forma de atuação, e esse é talvez a linha tênue mais curta, né? Qualificação, inserção, entrou no cenário de imigração. Sem dúvida. A gente vai falar sobre... É como se fosse, assim, que o Express Entry parece como... pensa que você está aplicando para uma vaga numa empresa, né? Então a empresa tem aquele trabalho todo, né? De fazer a entrevista com você, faz uma entrevista, segunda entrevista dinâmica, de grupo. Enfim, aí chega lá no final, por qualquer motivo você não vai ficar naquela empresa. Mas o tempo que ela gastou, tempo, dinheiro, ela precisa de você. Assim, mas é uma grande empresa que ela precisa daquele funcionário para ontem. E aí passou por toda aquela bateria de entrevistas e ele não vai ficar porque ele vai se mudar. Pense na imigração canadense, precisando urgentemente de trabalhadores qualificados, né? Esse ano, uma baixa absurda. Então, eles tinham um target que não foi atingido. Ele está precisando. Aí, é muito mais fácil, essas pessoas que estão no pool, né, no caso, no Express Entry, por exemplo, ou mesmo programas provinciais que já estão no Canadá, que já estudaram no país, esse candidato está muito mais pronto para adaptação. É aquele candidato que ele vai se tornar um residente permanente, ele não vai voltar para o Brasil ou para o país de origem. Então, é mais fácil ele ficar naquele país que ele já criou raízes do que uma pessoa que aplicou para o PR, chegou lá e não é bem isso que eu queria, não. E essa seria a minha próxima pergunta. Então vambora! Por que o Canadá ele acaba dando um foco maior no estudante internacional para o replacement, para quem está entrando, está se aposentando? Porque a gente sabe que é um país com uma vida muito longa, então cada vez mais vai aumentar o número de aposentados e reduzir o número de pessoas para poder entrar no mercado canadense. Ótima pergunta, então. Vida longa para o canadense, baixíssima taxa de natalidade. Então, assim, ele precisa, precisamos de trabalhadores imigrantes, novos imigrantes, né, trabalhadores qualificados. Então, assim, é o país com maior, eu acho que é o país com maior número de programas de imigração, tá? Eu acho que não tem nenhum país como o Canadá, mas você trabalha com a Austrália, Nova Zelândia, acho que não tem nenhum país igual, com um programa tão interessante, atraindo tantos novos imigrantes. Então, por que focar no estudante internacional? Talvez não seja tão direto, né? A gente não tem isso. A gente vê algumas notícias, alguns artigos falando, mas por quê? Ele precisa de trabalhadores qualificados. E aí vem esses estudantes que, além de terem qualificação profissional, né? Que às vezes já ou não, tá? Nem todos, mas assim, tem alguns sim. Tem gente que só estudou e de repente nunca. Nós tivemos clientes que nunca trabalharam no Brasil, que hoje em dia são novos imigrantes. Então, assim, mas ele já está trazendo uma bagagem de outro país, né? Então ele está entrando e está se qualificando no país. Então você imagina só, você vem para o meu território, você faz uma faculdade no meu território, pode ser um diploma, um mestrado, e agora, por que não eu focar em você? Você já tem adaptação, você estudou aqui, você está treinado nas minhas faculdades, já né? Está pronto, né? E a sua família, pessoas que vieram com famílias, por exemplo, as crianças já estão nas escolas canadenses, né? Então assim, você está prontinho, você está pronto, então, sem dúvida. O que acontece, Letícia? A gente sabe que nesse período de pandemia, o mundo todo foi afetado, o Canadá não ficou de fora, mas por outra vertente, o Canadá ele se preocupou muito com as pequenas empresas, médias empresas. Qual foi a tratativa que eles fizeram especificamente para essa parte, para manter a economia girando? Olha, também é ótima pergunta, porque a gente teve uma Economic Response Plan, não somente para empresas, mas para trabalhadores, pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, o que foi bem interessante, porque mesmo os estudantes internacionais que perderam o emprego durante a pandemia, estudantes que estavam trabalhando part-time apenas, conseguiram um benefício integral de $2.000 por mês. Então, desde o início da pandemia. Então, trabalhadores, né, incluindo estudantes, perderam o emprego, tiveram esse CERB.
Empresas tiveram também investimentos de 40 a 60 mil dólares, né, no ano de 2020, e também autônomos. Então, assim, o número de programas, de benefícios financeiros foi imenso. Tanto é que o que a gente viu esse ano foi o seguinte: quando começou a pandemia, muitas pessoas que eu conheço que tinham dúvidas, será que eu vou ficar no Canadá ou não? Será que eu quero emigrar ou não? Não sei se eu quero ficar. A gente tem estudantes, né, então pensando se não vão ou não ficar. E mesmo residentes permanentes, tá? Amigos meus que são residentes permanentes como eu, que a gente falou sobre isso. É muito bom estar num país que, assim, no momento de crise, acolheu a gente. O primeiro-ministro Trudeau o tempo todo na televisão falando: olha, gente, fiquem tranquilos, vamos ajudar todo mundo, e cada dia que passava tinha um novo plano. Ele anunciava novos planos, né, para pequenas empresas, para grandes empresas, para trabalhadores. Então, assim, foi muito, muito positivo. O que a gente acompanhou de fora é que ele puxou muito para ele, né, essa responsabilidade do Sim, acolhimento, né, sim. do imigrante. Não fez distinção se é residente canadense, como alguns países fizeram, limitando o benefício somente para quem era residente permanente. Então, isso a gente conseguiu acompanhar de perto. E é o que eu sempre falo: o Canadá é uma mãe, ele abraça todo mundo de uma forma muito geral, né? Falando sobre isso, inclusive, os estudantes brasileiros, internacionais que estavam no Canadá, quando começou a pandemia, as pessoas ficaram: será que eu tenho que voltar para o Canadá? Vou ter que voltar para o Brasil, voltar para o meu país de origem? E ninguém precisou voltar para nenhum lugar, porque eles abraçaram. Então, só esses estudantes, por exemplo, que estavam trabalhando, que perderam seus empregos, tiveram esse benefício, como ninguém precisou ir embora. As pessoas continuaram no país. Claro que muita gente quis ir embora com suas famílias, normal, mas assim, ninguém precisou sair do país. E eu vi que você mesmo, né, que trabalha com outros países, não foi bem assim em outros países, né? Houve uma distinção e até em alguns casos convite para a pessoa voltar para o seu país de origem. Então, foi um divisor de águas para justamente qual foi a conduta que cada país tomou no momento de crise. Letícia, e até trazendo uma leitura agora um pouco mais positiva para quem ainda está fazendo esse planejamento para 2021, se ainda é o Canadá o país que ela quer fazer um planejamento educacional e imigratório, a gente tem as boas notícias sobre a vacina. Então, aqui no Brasil, a gente já tem a informação de que São Paulo vai começar a imunização a partir de janeiro, na primeira quinzena. Essa semana já começou no Reino Unido, e tem a comunicação também, Estados Unidos aprovou também essa semana, e o Canadá. Sim, essa semana eles anunciaram, super felizes, que a vacina da Pfizer foi aprovada. Dia 14 de dezembro, segunda-feira, começa a chegar no Canadá. Então, assim, é alegria pura. Então, eles acreditam, a estimativa é que em abril de 2021 todo mundo já esteja vacinado, né? Aquele plano de primeiro funcionários da área de saúde. Então, assim, abril de 2021 é o que eles estimam que toda a população, que realmente não é uma população tão grande, acho que não é tão difícil. Então, em abril, todo mundo já esteja vacinado na população canadense. E eu não acredito em coincidência, porque o dia 14 de dezembro é a data efetiva da previsão de abertura ao atendimento ao público pelos VACs. Pois é, não, também não acredito em coincidência. Eu acho que eles estão muito felizes porque, assim, é aquela luz no fim do túnel, sabe? Agora podemos reabrir as fronteiras com a população vacinada, né? Eu até acredito também uma coisa bem interessante, que abril é justamente o final do primeiro term do 2021. Maio é quando começa o novo term, né, do ano. Então, assim, até mesmo a forma como eles estão organizando, né, assim, maio começa um novo período de faculdade, assim, e o Canadá, ele conta com esse investimento de estudantes internacionais, né? Assim, é um valor muito alto que o internacional investe no país. Então, eu acho que está bem organizado assim. Bom, anunciaram a abertura do VAC, anunciaram a vacina que foi aprovada e que já está chegando e que já vai começar a imunização. Então, realmente, nós temos notícias muito boas, muito positivas. Exato. E a gente vai finalizando esse vídeo com uma mensagem para você ter um excelente final de ano de 2020. Foi um ano, sim, de muitos desafios, de muito aprendizado, mas mesmo assim a gente tem que manter a nossa positividade, que as coisas já estão entrando nos eixos, né? Ainda não está na nossa normalidade, a gente ainda está se adaptando a essa nova realidade, mas acredito que isso trouxe um lado positivo também de olhar para o outro de uma leitura diferente. Sem dúvida, né? nossa. Aquele teor egoísta que, né, era meio comum introduzido na nossa sociedade no cenário global. A gente está trazendo agora a gente teve que puxar o freio de uma forma muito brusca, sem precedentes, para a gente poder ter uma releitura de todos os aspectos. E é nessa positividade que a gente deseja um excelente Natal, um excelente Ano Novo. E em 2021 a gente vai estar aqui à disposição para poder estar auxiliando no seu projeto canadense, imigratório, e, enfim, a gente vai estar aqui de pronto apoio. E Letícia, obrigado pelo apoio de sempre. 2021. Muito obrigada, adorei a mensagem. Muito obrigada por tudo. Realmente não foi um ano fácil, mas tudo que você falou, complementando, assim, eu acho que
não vamos perder as esperanças. E tem muitas coisas positivas que nós falamos hoje. Para quem tem essa ideia de migrar para o Canadá, de estudar no Canadá, muitas coisas negativas aconteceram, mas assim, as respostas foram muito positivas. Então, assim, o tempo todo nós tivemos positive responses no Canadá. Então, eu digo assim, se esse aqui é o seu planejamento, se eu sei que é o seu plano, tenha um bom planejamento. Né? Se esse aqui é o seu sonho, tenha um bom planejamento. Exato. E assim, para poder só selar o nosso vídeo, a intenção de que o planejamento como é feito de forma com o pé no chão, né? A gente tem essa responsabilidade de trazer o cliente para o pé no chão com possibilidades. Se não tem possibilidade naquele momento, a gente trabalha com tempo, com fortalecimento, e é totalmente viável o programa migratório para todo o perfil, mas cada perfil ele precisa estar apto para a elegibilidade. Então é nossa preocupação não só ao longo desde o início das nossas atividades, mas para os anos recorrentes. É sempre com esse pé no chão que a gente sempre trabalha com responsabilidade. Excelente. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.